Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior e hoje, gente, eu vim aqui dar o meu testemunho para vocês, né? Por que que eu dou o meu testemunho? Para aumentar a sua fé, para você acreditar nas coisas espirituais, acreditar assim naquilo que você não vê, né? Acreditar em Deus, Jesus, porque são tudo real, gente. O mundo espiritual, ele é real. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o dia que Deus falou comigo. Gente, eu vou falar, vou ser bem sincera com vocês, acredite você ou não. Eu sei que é difícil acreditar, né? Quando não é com a gente. É difícil acreditar, claro. Mas, gente, aconteceu e eu tenho que testemunhar. Se aconteceu comigo, a minha obrigação, é o meu dever, é a minha salvação, tá dando testemunho. Se Deus quis que assim fosse, né? Que eu experimentasse deste momento, ouvindo a voz dele, é porque ele tinha um propósito na minha vida. O propósito é que um dos propósitos, eu acredito, é que eu testemunhe, né? Porque é real, gente, o mundo espiritual. Deus existe, Jesus existe, tá tudo aí, sabe? É só você se conectar. Você precisa se conectar com eles, conectar com as divindades. Como que se conecta? Através da oração. Começa a orar diariamente, ter uma intimidade com Deus, começa a louvar esse Deus, começa a adorar esse Deus, que você vai ver o que ele vai fazer na tua vida, o extraordinário, que você pode experimentar até o sobrenatural, assim como eu experimentei. Então eu vou contar logo para vocês antes que o vídeo fique muito longo. Foi assim, gente, um dia eu estava caminhando, eu não estava nem em oração, olha só. Eu estava caminhando na rua, um dia comum, um dia de semana, né? Lá no centro aqui da minha cidade. Eu estava subindo uma rua. E de repente, eu assim, o tempo tava um sol, sabe? Um sol bonito. Mas de repente o tempo mudou. Começou a ventar, uma ventania, gente, que eu fiquei até assustada, né? Do nada, assim, fechou o tempo, começou a ventar. Aí eu falei, meu Deus, eu vou me abrigar porque vem vindo chuva. Sabe quando fecha o tempo, assim, começa a vir aquele vento, você fala assim, nossa, vai vir um temporal. Então foi isso que eu pensei, vai vir um temporal, vou me esconder. E aí, gente, eu ia me esconder ali perto de uma guarita que tinha ali no centro. Aí nisso que eu tava me escondendo, tava vindo aquele vento, de repente, gente, veio assim, um vento assim muito estranho. Eu percebi que o vento tava muito estranho. Por quê? Veio um vento na minha direção, ele vinha na minha frente, do meu lado, atrás de mim, sabe assim? Parecia um redemoinho, um vento que eles falam impetuoso, né? Depois que eu descobri que se chama vento impetuoso, ele vinha de todos os cantos. E veio esse vento, gente, assim, e ficou na minha volta. E nisso que esse vento ele veio, aí de repente eu escutei uma voz. E essa voz veio lá do céu. E essa voz ela falou assim para mim: "Você é uma filha muito querida para mim". Aí eu escutei essa voz. E nisso, gente, que eu escutei essa voz, assim, essa voz ela penetrou em mim com uma força, uma energia, gente, que eu nunca experimentei na minha vida, sabe? Essa força, essa energia que estremeceu o meu corpo inteiro, assim, por dentro. E eu senti, gente, uma alegria, sabe? Assim, uma alegria, assim, tremenda, assim, uma felicidade que eu nunca senti esse tipo de felicidade também. Eu não tenho nem como eu explicar para vocês. Eu senti uma felicidade. Na verdade, não foi eu que senti essa felicidade. Quem sentiu foi a minha alma, sabe? Assim, a minha alma, ela pulou dentro do meu corpo na hora que ela ouviu essa voz. E a sensação que eu tive era que nesse momento a minha alma, ela queria sair de dentro do meu corpo para ir para essa voz. Porque a minha alma ficou tão feliz na hora que eu ouvi essa voz, tão feliz. Eu, humana, meu corpo carnal, eu nunca ouvi essa voz, mas eu sei que a minha alma, ela conhecia essa voz. Porque ela ficou tão feliz, ela se movimentou dentro de mim que ela parecia que ela queria sair. Então foi essa a sensação que eu tive, sabe? Tipo uma explosão, uma sensação de alegria, assim, uma alegria que eu nunca tive nesse mundo, entendeu? É um tipo de alegria diferente, gente. Eu não sei explicar para vocês, mas é uma coisa muito forte, é uma coisa muito poderosa. Então, na hora que eu ouvi essa voz, gente, eu tive isso, sabe, assim. E é uma sensação tão boa, assim, tão maravilhosa, que a gente nunca experimentou, que você,
Tipo assim, você fica assim, paralisado, sabe? Fiquei paralisada na hora que eu ouvi essa voz. Aí eu pensei na hora assim, Deus falou comigo? Deus falou comigo. Tenho certeza, gente, que era a voz de Deus. Foi nitidamente ouvir aquela voz vindo do céu. Você é uma filha muito querida para mim. Gente, mas foi assim uma sensação. E sabe, até hoje, gente, assim, eu tenho um desejo no meu coração que eu queria ouvir essa voz de novo. Assim, eu sinto que a minha alma, ela fica esperando ouvir essa voz de novo. Ela tem assim um anseio em ouvir essa voz, gente. Gente, mas é muito maravilhoso. Foi assim uma sensação assim maravilhosa. Eu experimentei, foi um poder, sabe, assim. Quando Deus fala com a gente, é um poder assim tremendo. E depois eu lendo a Bíblia, sim, sabe? Eu vi algumas partes assim, quando Deus falou com o povo lá no Monte, acho que foi no Monte Sinai, se não me falha a memória, que Moisés levou o povo lá, que Deus ia falar com o povo, e o povo, diz que o povo, eles ficaram tão apavorados de ouvir a voz de Deus, que eles falaram para Moisés assim, que era para Moisés falar com Deus, não eles, porque eles tinham medo de morrer, uma coisa assim, gente. E é bem isso mesmo, gente. Quando Deus fala com a gente, é um poder tão, a voz dele assim, é um poder tão imenso que parece que a sua alma vai sair do teu corpo. E é uma alegria, sabe? Nossa, eu não sei explicar para vocês, na verdade, qual que é o sentimento, mas é uma coisa assim muito maravilhosa. Eu queria que muitas pessoas experimentassem ouvir essa voz de Deus, porque é uma coisa assim tremenda. Eu nunca vou esquecer essa experiência que eu tive. Eu sou muito grata a Deus por ele permitir que eu tenha essa experiência. Por isso que eu sempre estou dando esse testemunho. Eu vou continuar dando esse testemunho a minha vida inteira. Vou contar para todo mundo, para as pessoas, o dia que Deus falou comigo. E ele falou. E eu tenho certeza que era a voz dele. E eu tenho esperança ainda que um dia, né? Nessa vida ainda, ele vai falar comigo de novo. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!